como é que acontece essa seletividade. Olha como é que é interessante. O ácido araquidônico, ele tem uma estrutura química que... Não, assim, deixa eu falar. A COX, ela tem uma estrutura química que... Cadê? Peraí. Vou pegar minha setinha aqui. Aqui, ó. Observem aqui comigo que a COX, ela tem uma estrutura química, olha, tem uma cabeça oval e tem um corpo. O ácido araquidônico entra por dentro dessa cauda e aqui na cabeça sofre a ação da COX e ele sai prostaglandina, entendeu? Ele tem uma estrutura química que permite com que ele entre pelo canal, sofra a ação da COX, tem uma alteração na sua estrutura química e ele sai pelo canal que ele entrou na forma de prostaglandinas, tá? Tem que corrigir isso aqui, prostaglandina. Tá? A COX converte o ácido araquidônico em prostaglandina G2. E aí, daqui para diante, a prostaglandina G2 vai dar origem àquelas isomerases. O que acontece? Professora? Oi. Desculpa, é que o Thiago ele tá tentando entrar, mas ele não tá sendo aceito desde o começo. Desde o começo? Que estranho, eu já aceitei 2 vezes, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ó, permitir todos. Permitir. Vê se o Thiago conseguiu entrar. Consegui, professora. Tô aqui. Conseguiu? Então tá. Vamos lá, então. A senhora pode voltar de novo essa explicação novamente? De onde você quer? Do slide, isso, desse slide. Aqui, olha só, você tem a COX, olha que ela é formada por uma cauda e por uma bolsa. Uma cabeça, quer dizer, tá? Uma cauda e uma cabeça. Como que acontece? O ácido araquidônico, ele tem uma estrutura química que permite com que ele entre por essa cauda aqui, olha. E na cabeça ele sofre a ação da COX, né? A COX vai lá, metaboliza o ácido araquidônico, ou seja, transforma ele em uma outra estrutura química, que é a prostaglandina. Então, ele sai prostaglandina G2, tá? Até aí, tudo bem. Como é que o anti-inflamatório, ele vai agir? Bom, aqui eu tenho como exemplo o flubiprofeno, mas poderia ser o diclofenaco, o ibuprofeno, o piroxicam, o ácido mefenano, poderia ser qualquer um daqueles que eu falei para vocês. O que acontece? Você tem aqui, olha, um sítio de ligação na COX-1, que ele é um sítio de ligação não seletivo, tá bom? Você vê aqui, ó, na COX-2, que ele continua tendo um sítio de ligação, tá? Só que observem que a COX-2, ela tem um bolsão, ó, um sítio de ligação em bolsa lateral, tá bom? Que a COX-1 não tem, tá? Então, o que acontece? O anti-inflamatório, o AINE, que ele é inibidor da COX-1 e da COX-2, ele tem... ele entra no canal da COX-1, tá bom? Da mesma forma como ele vai entrar no canal da COX-2. E aí ele vai ser degradado. Degradado não, né? E aí ele vai bloquear a COX e não vai haver a produção da prostaglandina. Já o celecoxib, que é o representante do inibidor específico da COX-2, vocês observam que ele tem uma estrutura maior. E aí, isso faz com que ele não entre no canal da COX-1. Mas como a COX-2 tem uma bolsa lateral, então ele consegue entrar só no canal da COX-2. Então, é a alteração na estrutura química do fármaco que faz com que ele tenha seletividade apenas pela COX-2 e não pela COX-1. Tá bom? O inibidor que ele não é seletivo, o AINE não seletivo, ele vai bloquear tanto a COX-1 quanto a COX-2. Mas o que bloqueia só a COX-2, ele tem ele é mais volumoso, ele tem uma estrutura química mais volumosa. E isso faz com que ele se encaixe só na COX-2 por causa desse bolsão lateral. Ele nem entra na COX-1, tá certo? Olha aqui, ó. Você tem aqui o inibidor, ele se liga no sítio não seletivo, ele entra
se liga no sítio não seletivo. Aí você tem o COX-2, ele continua entrando e se ligando no sítio, no sítio de ligação não seletivo. Na COX-2, ele entra e se liga no sítio de ligação, porque a COX-2 tem um bolso lateral. E como ele tem uma estrutura maior, ele entra e se liga. O canal tem uma estrutura maior, entra e se liga. Já na COX-1, ele tem um canal menor, então ele não chega nem a entrar. Por isso que ele bloqueia de forma seletiva só a COX-2. Tudo tem a ver com a estrutura do fármaco e a estrutura do receptor, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os principais usos clínicos do AINE, né? Dor, febre, inflamação. Onde você tem caráter inflamatório predominando, você tem o uso de anti-inflamatórios, tá? Aí lembra que o tratamento da inflamação, ele é um alívio dos sintomas, entendeu? E da inflamação, ou seja, ele é um tratamento sintomático. Eles não são modificadores da doença, porque lembre-se que inflamação não é doença. Inflamação é uma resposta do tecido à agressão, tá bom? Então, em condições de reumatismo não articulares, de localização não sistema, ou seja, tendinites, artrite reumatoide, osteoartrose, entorses, distensões, dor lombar, tudo são condições clínicas que você tem a instalação de inflamação e que você usa anti-inflamatórios, tá? Também tem como profilaxia de doenças tromboembólicas, que a gente viu isso lá quando a gente viu a coagulação sanguínea, né? Por que a gente usava o AS em baixas doses? Porque ele é usado como profilaxia, né, como prevenção para não desenvolver as doenças tromboembólicas, tá bom? E tem uma outra condição clínica que é a prevenção do câncer do colo retal, tá? Essa questão aqui, olha, da prevenção do câncer do colo retal, o que acontece? Os pesquisadores, eles perceberam que os AINES, eles ativam mecanismos de apoptose que atua de forma seletiva só nas células estaminais intestinais com mutação, que é uma mutação genética no gene APC. A mutação nesse gene provoca o surgimento de pólipos, né, que depois, que são pré-cancerógenos, cancerosos. E aí, eles observaram que os AINES, eles têm uma seletividade para essas células intestinais que tenham essa mutação genética, né? E eles provocam apoptose nessas células, tornando essas células disfuncionais. E aí, por esse mecanismo, eles conseguiram ver que, por gerar essa autodestruição, né, precoce dessas células com alteração genética, os AINES, então, impediam a formação desses pólipos pré-cancerosos, tá bom? Mas principais usos clínicos: dor, febre, inflamação, profilaxia de doenças tromboembólicas, tá bom? Outros usos, né? Lembra que a gente falou lá na frente da ação da prostaglandina, do tromboxano no tecido do útero? Então, tromboxano A2 e prostaglandina do tipo F2-alfa são liberadas durante a menstruação, e é a liberação desses mediadores químicos que induzem cólicas, né? Aí a administração de AINES reduzem as cólicas menstruais porque bloqueia a formação do tromboxano A2 e a formação da prostaglandina F2-alfa, tá? Outra questão interessante que eu terminei me antecipando e falando para vocês quando um aluno tirou a dúvida, né, sobre a prostaglandina na gravidez. No final da gestação, ocorre aumento de prostaglandinas, né, do tipo F2-alfa e PGE2, principalmente pela COX-2 constitutiva,
né? E isso induz aumento da frequência e intensidade das contrações uterinas. Então, em condições em que há o risco, né, do nascimento prematuro, há administração de AINES para poder impedir a formação dessas prostaglandinas e retardar as contrações uterinas, tá bom? E nas vias aéreas, o que acontece? O ácido araquidônico, ele é metabolizado, lembra que eu mostrei lá pelas lipoxinas, né? Se o ácido araquidônico fosse metabolizado pelas prostaglandinas, vai dar, pela COX, vai dar origem às prostaglandinas e tromboxanos. Mas se ele for metabolizado pela lipoxina, vai dar origem a leucotrienos, né? Que leucotrienos vão dar origem à broncoconstrição, mas o ácido araquidônico pode dar origem a prostaglandinas e também a prostraciclina, e a prostraciclina causa broncodilatação. Quando você dá um AINE, ele bloqueia a produção do leucotrieno, ok, mas, não, perdão, um AINE não bloqueia, tá? Retire isso aqui, falei, ele não bloqueia. Quem vai bloquear isso aqui é quando eu explicar para vocês o... Não bloqueia, tá, gente? A AINE bloqueia daqui para cá. Professora, Oi. licença, tem uma pessoa querendo entrar na aula. Tá. Professora, Oi. me tira uma dúvida. A senhora falou que aqueles tremores são ocasionados pelo AINE e que faz a vasoconstrição, que é causada pela febre. Tremor não é causado por AINE. Eu não falei isso. Eu acho que eu tinha entendido isso, então eu anotei errado aqui. Não, Mas não são os AINEs que provocam tremor. Quem provoca tremor são as prostaglandinas que promovem a febre, elas agem também na musculatura, nos receptores musculares, provocando a contração. Não é o AINE. Tá, já corrigi aqui. Agora me tira uma dúvida. Essa mesma vasoconstrição, o efeito dessa broncoconstrição é ocasionado da mesma forma que a vasoconstrição? O mesmo efeito da broncoconstrição, o que tem? Porque, assim, lá a gente teve uma vasoconstrição, né? E aquele mesmo efeito de lá é o que produz a broncoconstrição nesse momento aí? E eu pensei que o microfone estava aberto. Lá a gente teve uma vasoconstrição, né? Aquele efeito da vasoconstrição lá é o mesmo efeito que faz a broncodilatação, a broncoconstrição? Me enganei todo. Luciano. Estou ouvindo a senhora. Então, você está falando lá onde que você está falando? Quando a senhora falou agora da prostaglandina, que vai fazer a vasoconstrição na musculatura que gera os tremores. Não, calma. Tremores? Os tremores, não é os tremores, vai fazer a vasoconstrição e que a febre vai gerar os tremores. Certo. O que tem? Aquele mesmo efeito dessa prostaglandina na musculatura, ela vai atuar nos brônquios também fazendo a vasoconstrição da mesma forma? Vai ser a febre que vai fazer isso? Você está falando, eu entendi do efeito que eu falei lá atrás da febre. E agora você está perguntando se é aquela mesma prostaglandina que vai ocasionar aqui nas vias aéreas? Isso, a broncoconstrição também, é isso? Não, aqui nas vias aéreas, o principal mediador responsável pela broncoconstrição é o leucotrieno, é uma via secundária. Lá na febre, quem é responsável pela vasoconstrição é a prostaglandina, porque está agindo no músculo liso, entendeu? Não tem nenhuma relação. Aqui
Aqui nas vias aéreas, quem gera a broncoconstrição são os leucotrienos. Nós estamos falando dos AINES. E os AINES, eles não agem nos leucotrienos porque quem produz leucotrieno não é a COX, é a lipoxina. Então, nós estamos falando da COX. O que eu quero mostrar para vocês é que o AINE, ele pode agravar uma crise asmática. Por que ele pode agravar uma crise asmática? Porque quando ele inibe a prostaglandina, ele também inibe a produção de prostraciclina. E a prostraciclina, ela causa broncodilatação. Entende? Então, você tem uma condição de asma onde você já tem broncoconstrição, porque há um componente inflamatório, há um aumento da produção de leucotrienos, e aí você usa um AINE, você está bloqueando a produção de prostraciclina, que geraria uma broncodilatação, ou seja, você está agravando a condição de broncoconstrição, que já é instalada numa condição do paciente asmático, entendeu? Então, o uso de AINE, ele pode agravar uma crise asmática porque ele vai diminuir a síntese de prostaglandina, ou seja, ele vai diminuir o efeito de broncodilatação que é provocado pela prostraciclina, tá bom? E na condição da asma, você já tem um aumento de leucotrieno, você já tem uma broncoconstrição, você diminui a produção da prostraciclina, você diminui a broncodilatação, ou seja, você agrava a condição asmática. Ficou claro? Bom, já que nós sabemos agora que os anti-inflamatórios não seletivos, eles inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2, agora eu entendo quais são os efeitos terapêuticos e quais são os efeitos adversos. Quais são os efeitos terapêuticos? Efeito anti-inflamatório moderado, analgésico moderado, antipirético e antitrombótico. Mas quais são os efeitos adversos? Irritação gástrica, erosão gástrica, sangramento, lesão renal e efeitos cardiovasculares e também as reações anafilactórias, tá bom? Bom, eu consigo compreender esses efeitos adversos exatamente por entender quais são os efeitos fisiológicos das prostaglandinas produzidas a partir da ação da COX-1 e da COX-2 sobre o ácido araquidônico, tá bom? Por exemplo, eu já mostrei para vocês que a prostaglandina, ela é importante porque ela aumenta a produção do muco, né? Ela diminui a concentração de H+, né? Ou seja, a produção de bicarbonato, neutraliza o ambiente, fazendo com que as células parietais não sofram a lesão produzida, não sofra a lesão que o próprio ácido clorídrico que elas produzem venham a agir sobre elas, causando lesão estomacal. Então, é um mecanismo para que se mantenha a homeostasia estomacal. As prostaglandinas aumentam a produção do muco, diminui a produção de H+, e assim eles mantêm a homeostasia. Só que quando você dá uma aspirina, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai inibir a produção da prostaglandina, consequentemente, não vai haver redução na produção do muco, não vai haver ali a redução na produção do H+, você vai manter o ambiente ácido e, consequentemente, você vai ter aí a lesão das células estomacais, o que justifica a irritação gástrica, a erosão gástrica, tá? Provocado pelo uso de AINES não seletivos, tá bom? Professora? Oi.
Vou fazer uma pergunta, não sei se tem muito a ver. Geralmente, se fala para quando vai tomar algum remédio, né, anti-inflamatório ou antibiótico, para comer alguma coisa. É justamente para tentar amenizar esse efeito O que efeito causa do no estômago? Porque, tipo assim, quando toma... Na verdade, quando você fala assim, come alguma coisa antes, né? É porque alguns medicamentos não tem nada a ver com essa parte aqui de produção de prostaglandina, não, tá? É um outro pensamento, esse aconselhamento que você está falando. É porque, às vezes, como os fármacos, eles são metabolizados no estômago, e por via oral, a degradação deles vai acontecer diretamente ali no estômago, isso pode gerar desconforto, pode gerar dor, e aí, então, a pessoa fala come alguma coisa antes de tomar o alimento, porque o alimento junto meio que está protegendo o contato direto do fármaco com a mucosa do estômago, entendeu? Só que tem condições que, na verdade, você não deve usar o medicamento, porque a presença do medicamento retarda a absorção de alguns fármacos, entendeu? Mas aqui a gente está falando de proteção gástrica mediada por prostaglandinas, não tem nenhuma relação com essa questão de você comer ou não o alimento para poder proteger o estômago, tá bom? Tá bom, prof, obrigada. Professora? Oi. Então, uso indiscriminado de, seja qualquer AINE que seja, pode causar, então, uma gastrite no futuro? Uso indiscriminado de anti-inflamatórios não seletivos. Não só gastrite, quanto úlceras, quanto insuficiência renal. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem o professor Denis, não conhecem? Sim, professora. Sim. O professor Denis, ele tinha um problema inflamatório crônico no joelho. Então, o uso de diclofenaco o diclofenaco era um medicamento que ele fazia uso crônico durante a vida dele toda, entendeu? Muito tempo. E ele desenvolveu insuficiência renal provocada pelo uso crônico de AINE, de diclofenaco. E hoje ele é um paciente hemodiálico. Foi por conta dessa insuficiência renal que ele desenvolveu devido ao uso crônico de diclofenacos. Entendeu? Então, gente, todo mundo usa diclofenaco. Doeu a barriga? Diclofenaco. Diclofenaco é baratinho, é vendido igual água, mas não deve ser utilizado da forma indiscriminada como ele o é. Entendeu? A mesma coisa de pirona, paracetamol, tudo é anti-inflamatório não seletivo. Todos eles podem desencadear problemas renais e problemas hepáticos. Tá? Hepáticos não, gástrico. Então, sempre preferi um seletivo, professora, ou não? Sempre preferi, exatamente, sempre preferi o seletivo. E não achar que ele é indiscriminado, porque você vai ver que os seletivos, o problema dele não não é renal, e nem é estomacal, é cardíaco, entendeu? Então, os dois... Você só usa mesmo em condições de extrema necessidade, não é algo que você pode ficar usando indiscriminadamente. Inclusive, teve, acho que foi o Vioxx, que ele era muito conhecido, e ele foi retirado do mercado em 2004, porque o FDA retirou, né, do mercado, porque eles começaram a ver que os pacientes que faziam tratamento com Vioxx, eles desenvolviam problema cardíaco. Tipo, não desenvolviam gastrite, entendeu? Mas desenvolviam problema cardíaco. Enfim. Tá bom, gente? Aí, deixa eu só mostrar para vocês aqui, olha, os efeitos terapêuticos e os efeitos adversos dos seletivos, tá? Os seletivos têm ação anti-inflamatória? Tem, moderada igual o não seletivo, analgesia moderada, antipirético, só que os inibidores seletivos da COX-2, eles não têm o efeito antitrombótico, tá bom? Até porque o efeito antitrombótico, ele é mediado pela COX-1, tá? E é a que está envolvida lá na hemostasia plaquetária, tá bom?
Já os efeitos adversos, como ele bloqueia só a COX-2, então você não tem a irritação gástrica, nem a erosão gástrica, né, que é provocado pela inibição das prostaglandinas no estômago, né, e você também não tem sangramento. Em contrapartida, você mantém a lesão renal, entendeu? E os eventos cardiovasculares e as reações anafiláticas. Esses eventos cardiovasculares e a lesão renal, vocês conseguem raciocinar? Porque tem a ver, é exatamente a pergunta que eu fiz lá na frente, lá no iniciozinho da aula, por que que um AINE causava lesão renal a longo prazo? Vocês conseguem entender essa reação adversa? Sim. Entendem, né? Aí tem também o aumento da pressão arterial, é um outro efeito adverso por parte do uso dos AINES, né? Me expliquem por quê. Conseguem? A vasoconstrição do musculismo nos vasos? Dilatação, né? Opa! Porque Quem o AINE mais? vai bloquear a vasodilatação que aconteceria nos rins. Ah, ok. Aí vai bloquear e vai causar o quê? Quando reduz o fluxo sanguíneo renal, o que que acontece, gente? Diminui a diurese. Mas por quê? Porque você foi lá pro finalzinho, né, Luiz? Diminui a reabsorção, professora. Calma. Quando diminui ali o fluxo sanguíneo renal, né? O que que acontece? Que eixo que é ativado? Renina, angiotensina, aldosterona. Muito bem. Quando você diminui ali o fluxo, você tem uma estimulação do eixo renina. E o que vai acontecer lá no final? Aumenta a reabsorção de água, aumenta o volume, aumenta o débito, aumenta a pressão. Então, vejam bem, o uso de AINE, ele pode aumentar a pressão arterial e, consequentemente, ele pode atrapalhar o tratamento da hipertensão em um paciente que esteja em uma condição, um paciente que esteja fazendo uso de AINE e seja hipertenso, ele pode comprometer o tratamento antihipertensivo que ele está fazendo. Deu para entender? Sim. Muito bem. Isso é importante. Vamos lá, né? Outros AINEs e algumas vantagens, né? O paracetamol é um AINE, ele é um inibidor fraco, não seletivo da COX, tá? Ações farmacológicas, analgésica e antitérmica, usos clínicos, dor e febre. Reações, náuseas, vômito, dor abdominal, hepatotoxicidade e nefrotoxicidade. A hepatotoxicidade e a nefrotoxicidade, elas são doses dependentes e irreversíveis, ou seja, você não pode exceder 4 gramas por dia, você está dentro da margem protegida. 6 gramas ao dia você já compromete gerando hepatotoxicidade, 15 gramas ao dia já tem necrose hepática progressiva e fatal, tá bom? Dipirona também é um exemplo de um inibidor não seletivo da COX, tá? Ação farmacológica analgésica e antitérmica, usos clínicos, dor e febre. Reações adversas, a granulocitose, que é a redução da contagem de leucócitos, tá bom? Hipotensão arterial e também alergia, tá? Não sei se vocês sabem, mas a dipirona já foi retirada em mais de 20 países devido a essas reações adversas. Aqui no Brasil, ela é usada de uma forma indiscriminada. Ok, e agora eu quero entrar na última parte da aula, que são os anti-inflamatórios esteroidais, tá bom? Que são os anti-inflamatórios que a gente chama de, tem os AINES e tem os AIS, tá? Que são os glicocorticoides, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente poder falar dos glicocorticoides, a gente precisa lembrar só um pouquinho. Oi. Rapidinho. A Gabi tá pedindo para entrar para assistir essa parte da aula.
Então tá. Lembrando, né, que quem produz os glicocorticoides são as glândulas adrenais, e aí a gente tem a glândula adrenal, ela é formada por duas zonas, né, que é a adrenal medular, a zona que é a zona mais interna, e a adrenal cortical, que é a mais externa, né? A mais externa, ela é responsável por 80 a 90% da glândula, né? E essa parte interna, que é a medular, de 10 a 20% da glândula. Se vocês observarem, eu tenho aqui um corte histológico só para mostrar que a parte cortical, ela é formada pelas células glomerulosa, fasciculada e a reticulada, e a medular. Essa parte, a região glomerulosa, ela é responsável pela produção dos mineralocorticoides, né, aldosterona. Já a região fasciculada, ela é responsável pelos glicocorticoides, que é a cortisona, cortisol e corticosterona, que é o que nós vamos estudar como anti-inflamatórios, tá? A reticulada é a responsável pela formação dos hormônios sexuais andrógenos e estrógenos, e a medular é a responsável pela produção das catecolaminas, adrenina e noradrenalina. Só relembrando um pouquinho como é que funciona o eixo, né, hipotálamo pituitária adrenal, nós temos que o próprio estresse, ritmo circadiano, ele é responsável pela produção, pela estimulação do hipotálamo a liberar o hormônio liberador de corticotrofina, que é o CRH, tá bom? Esse hormônio liberador de corticotrofina liberado, corticotrofina liberado pelo hipotálamo, ele vai agir na hipófise, estimulando a hipófise a liberar o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Esse ACTH vai estimular as adrenais a produção dos hormônios que eu mostrei agora há pouco para vocês, né? Como, por exemplo, os glicocorticoides e as catecolaminas. E aí, uma vez liberados, esses hormônios vão ligar-se nos seus receptores em diferentes sistemas, no sistema imune, provocando alteração do sistema imune, no músculo, no fígado, nos adipócitos, no coração. Quando esses glicocorticoides, eles alcançam uma concentração basal, então eles eles desencadeiam o feedback negativo, né, que é inibição do eixo, e hipotálamo, inibe o hipotálamo, a liberação do CRH, e, consequentemente, a hipófise, a liberação do ACTH. Essa liberação, gente, do ACTH e do cortisol, ela ocorre em maior quantidade a partir das 23 horas, tá? Por que isso é importante? Porque isso tem a ver com o horário de administração de fármacos cortisoides, tá bom? A partir das 23 horas, de maneira que ali na parte da manhã é o horário que se tem maior concentração dos valores séricos, tá? De cortisol. Eles são maiores pela manhã do que pela tarde, tá? Então, vamos entrar um pouco nessa parte dos glicocorticoides, quando eles são administrados terapeuticamente, eles têm poderosos efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores. Então, os AINES, eles são anti-inflamatórios moderados, tá? Fracos a moderados. Os glicocorticoides, eles só são administrados em condições onde os AINES não exercem mais o seu efeito, tá bom? Os glicocorticoides, eles inibem inicialmente todas as manifestações iniciais da inflamação, lembra lá dos 5 sinais cardinais, rubor, calor, dor, edema, perda de função, todos eles inibem. As manifestações tardias, que geralmente já envolvem o processo de cicatrização e o reparo, eles agem também na cicatrização e reparo de feridas e reações proliferativas, que é observado em inflamações crônicas, e também eles reduzem a concentração plasmática de componentes do complemento humoral, celular. E aí, isso é responsável por causar um efeito
Professora, não tá dando para ouvir. Eu saí sem querer aqui, mas já consegui voltar. Porque o meu áudio está no celular. Certo. Então, como eu dizia, esse efeito anti-inflamatório, né, esse potente efeito anti-inflamatório que os glicocorticoides têm diferente dos AINES, é devido ao mecanismo de ação deles que é totalmente diferente. Por exemplo, o cortisol e os fármacos glicocorticoides, eles mimetizam a estrutura do cortisol. Como que ele produz os seus efeitos, né? Ele é um hormônio cujo receptor é de caráter nuclear. Então, isso quer dizer que o cortisol vai atravessar a membrana, vai se ligar a uma proteína transportadora, e essa proteína transportadora vai fazer o deslocamento do cortisol para dentro do núcleo. Lá dentro do núcleo, ele vai se ligar a uma porção genômica do DNA, vai estimular aí a modificação, a expressão, regular a transcrição do RNA. E aí a gente tem, quando a gente fala regular a transcrição, a gente lembra que ele pode ou estimular a transcrição do RNA ou inibir a transcrição do RNA. Então, resultado. O efeito fisiológico do cortisol, ele é resultado do tipo de ação que ele vai ter sobre determinada proteína, se ele vai estimular a produção da proteína ou se ele vai inibir a produção a síntese de determinada proteína, tá? Quando a gente está falando de glicocorticoide, o que os glicocorticoides podem fazer? 2 mecanismos. Primeiro, olha para cá. Ou ele pode induzir a transcrição gênica, levando ao acúmulo de RNA mensageiro que codificam a síntese proteína, ou ele pode reprimir. No caso dos glicocorticoides, eles fazem isso porque eles induzem a expressão de 2 tipos de enzimas muito importantes, que é a macrocortina e a lipocortina. Por que é importante? Porque essas 2 enzimas, elas inibem a fosfolipase A2. Então, quando elas inibem a fosfolipase A2, eles estão bloqueando a cascata lá em cima, não chega nem a produzir ácido araquidônico, COX, nada, entende? E aí, consequentemente, vocês lembram que o leucotrieno, ele só era produzido sob a ação da lipocortina? Não, lipocortina não. Era... Qual que era? Lipoxina, lembra? Pois é. Aqui, diferente dos AINES, você tem a inibição de toda a cascata que o AINE inibia e mais a inibição da produção de leucotrienos. Um pouquinho só. Está perto de terminar. Entendeu, gente? Então, o efeito, ele se dá principalmente por esse mecanismo de ação, tá bom? Olha aqui, essa cascata que vocês já viram lá no AINE, você tem aqui, ó, a inibição da fosfolipase A2 pela lipocortina e macrocortina. Então, você tem o bloqueio de toda a via da ciclooxigenase e mais a via dos leucotrienos, certo? Por isso que ele tem um efeito mais poderoso. Oi. Então, esse último que a gente viu, ele também vai ser sempre não seletivo, né? Tipo, ele vai inibir também, então, a questão de... Por exemplo, ele vai ter aqueles efeitos que os não seletivos vão ter, né? Porque ele também vai agir na COX-1. Digamos, vai inibir, né, a ação dela. Eu entendi sua pergunta. Só que, assim, os efeitos adversos do glicocorticoide, se fossem só os gástricos e os renais, eles são muito, muito, muito piores. Entende? E você já vai entender por que eles são piores. Não é só porque ele bloqueia a fosfolipase A2 e consequentemente,
não tem a formação da COX-1 e da COX-2? É porque o glicocorticoide, a estrutura dele é cortisol, e você vê que o cortisol é um hormônio que ele é importante para o funcionamento do nosso organismo quase por completo. Entende? Eu vou te mostrar mais na frente um bonequinho que representa as reações adversas do glicocorticoide, e você vai ver que as reações adversas não é só hepática, é quase no corpo todo. Por quê? Porque é uma droga muito mais, com efeitos muito mais amplos fisiologicamente, porque ela mimetiza, né, o cortisol, a estrutura cortisol. Então, quando você está usando um glicocorticoide, você está interferindo no mecanismo de ação do próprio hormônio endógeno, entendeu? Aí, veja bem, você Professora, tem... Oi, eu tinha uma pergunta para fazer, acho que é bom fazer antes da senhora dar continuidade. pode fazer. A senhora havia dito no começo da aula que a COX-1 ela é de produção constituinte, né? Há a produção dela o tempo todo no corpo. Então, só ficou faltando entender de onde é que ela vem, porque a COX-2 a gente já viu que vem do ácido araquidônico. A COX-1 também vem? Como assim? A COX não vem do ácido araquidônico. Não, O mas ácido assim, é um araquidônico, metabólico. ele é um substrato Isso, dessas pois é um enzimas. substrato que se usa para a produção. Porque o que eu queria entender era, se o corticoide, no caso, ele vai inibir lá no início, ele não vai permitir a produção nem da COX-1 constituinte, que é produzida normalmente? Não tem a ver com a produção da COX. A COX, Não, ela eu é... me expressei errado, professor. Não é a produção. É o sentido de que a ciclooxigenase 1 não vai ter o substrato para poder produzir as prostaglandinas, entende? Sim, agora sim. Se a fosfolipase ela está inibida lá em cima, sim, você não tem a produção do ácido araquidônico, que é substrato da COX-1 e da COX-2. Pois é, beleza. Mas assim, naquela situação inicial, lá no início da aula, como que a ciclooxigenase usa o ácido araquidônico para a produção constituinte dela? Ou seja, esse ácido araquidônico ele vai estar disponível em uma certa quantidade normal para o corpo se utilizar dele? Sim, agora eu entendi sua pergunta. Sim, ele vai ter essa produção fisiológica, mas quando você está usando o glicocorticoide, ele altera também o eixo, uma vez que ele está inibindo a fosfolipase A2. Tá, beleza, professora. É por isso que as ações fisiológicas que são produzidas pela COX-1 constitutiva, essa parte da homeostasia, do equilíbrio, tudo isso continua sendo problema nos glicocorticoides e outros além desses. Entendeu? Professora, Oi. só para lembrar, a senhora tem mais 14 minutos antes de cair a chamada. Não. Na outra aula que eu dei para vocês, não teve isso, né? Não teve isso. Mas embora aqui já terminando. Então tá, gente, além dessa questão, né, de inibir a produção de estimular a produção da macrocortina e lipocortina, que inibe a fosfolipase A2, os glicocorticoides também inibem a formação de leucotrienos, suprime a expressão gênica das ciclooxigenases, né, principalmente a COX-2, diminui a ação das células T auxiliares através da transcrição reduzida dos genes da IL-2 e do seu receptor. Então, veja que essa questão de expressão gênica, além de atuar na fosfolipase, além de estimular a produção da macrocortina e lipocortina que inibe a fosfolipase A2, ele atua diretamente suprimindo a expressão da COX-2 e também diminuindo a ação das células T. Além disso, reduz a produção de citocinas, né? E reduz também a produção do óxido nítrico induzido, tá bom? Todos os passos do processo inflamatório, eles são bloqueados pelos glicocorticoides, eu acho que eu falei isso ali no começo já para vocês, né? E como se dá a seleção de fármacos? Bom, a seleção de fármacos, ela é baseada em 3 propriedades. Primeiro, você quer uma atividade anti-inflamatória, você quer uma atividade mineralocorticoide, e você
tem a meia-vida plasmática. Perdão, não é que você quer, é que você tem essas 3 características e elas são importantes para você escolher o fármaco. Atividade anti-inflamatória, atividade mineralocorticoide e a meia-vida plasmática. O que isso significa? Quantos minutos tem aí? 12. Finalzinho, então vou interromper aqui e abrir outro. Ô, gente, mas não demora para entrar não, por favor, tá? Tipo assim, mandei o link e já entra, tá? Para ficar esperando 15 minutos, gente entrando.